Nós já estamos aí em 60%, eu colocaria, da nossa série de pregações na carta de Paulo aos Filipenses. Só tem mais o capítulo 4 e alguns versículos do capítulo 3 e mais alguns versículos do capítulo 4. Aproximadamente 3 ou 4 sermões, se Deus assim permitir, e nós vamos concluir com excelência a exposição que fizemos nesses últimos meses, nesta bela carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipenses, mas também para nós, igreja, no dia de hoje. Filipenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Opa! Fica aqui. Senão não vai chegar não. A palavra de Deus diz assim, irmãos, verso 1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua palavra nesta noite. Queridos, o tema da mensagem de hoje é: a falsa religião é perigosa. A falsa religião é perigosa. Queridos, se nós voltarmos na Bíblia, lá para Gênesis, capítulos 1 e 2, e o comecinho do capítulo 3, você vai ter algo muito marcante, que é a boa criação de Deus. Os irmãos lembram, não é? Que Deus cria todas as coisas, e Ele, ao contemplar a obra das suas mãos, Ele diz que tudo é bom, é pleno, é perfeito. Cria o homem, para que ele e o homem tenham relação pessoal, relação direta, adoração, unidade espiritual. Há uma perfeita unidade nos primeiros 3 capítulos de Gênesis entre o Criador e a criatura. Há uma unidade plena, há uma unidade perfeita entre Criador e criatura. No caso, Adão e Eva, nossos primeiros pais. Irmãos, de fato, o mundo e o homem, eles são religiosos por natureza. O salmista vai dizer que os céus cantam a glória de Deus. Eles declaram, eles afirmam a glória de Deus, a boa obra de suas mãos. Salmo 19 está lá dizendo isso. A criação então adora o Criador. O homem também foi feito para adorar. Criação e homem são naturalmente religiosos, porque eles foram feitos para adorar alguém, para adorar algo, no caso o Criador verdadeiro, único, Yahvé. Por que existem tantas religiões no mundo? Já se fez essa pergunta? Porque o homem é um adorador por excelência, por natureza. Pegue 10 seres humanos, metade homem, metade mulher, para não ter briga. Leve-os para um lugar bem deserto. Volte lá daqui a 3 meses. Você vai encontrar ali uma pequena sociedade sendo montada, não é? Uma organização natural. Mas você vai achar provavelmente um lugar de culto. A verdade é que pesquisando, não existiu e não existe sociedade ateia. Toda e qualquer sociedade que nasceu desde Adão e Eva são religiosas por natureza. Adoram alguma coisa, mas adoram. Promovem, produzem muitas religiões, muitos adoradores. O Catecismo de Fé de Westminster, um documento de fé reformada, diz assim: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Uma tradução antiga diria gozá-lo para todo sempre, alegrar-se, regozijar-se nele para todo sempre. Este é o porquê você foi criado, porque eu fui criado, para glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. Para isto o homem foi criado.
Ele é um adorador por excelência, por natureza. Mas na mesma narrativa, os capítulos 1 e 2, e principalmente no capítulo 3, logo após ali os versículos 6 e 7, você tem uma ruptura, você tem a queda, você tem um evento marcante onde homem e mulher desobedecem o Criador, transgridem a sua lei, e há então uma ruptura naquele momento. E depois você vai ler com mais calma novamente o capítulo 3 de Gênesis, e você vai perceber que houve uma ruptura dura e crucial. Primeiro, de Adão com a própria Eva, não é? O texto diz lá que o teu desejo será para contra o teu marido. Vocês agora não estarão mais em unidade. E acontece isso depois de Adão e Eva, e acontece até hoje. Há uma ruptura da relação perfeita entre Adão e Eva, por causa do pecado. Mas não só entre Adão e Eva, há uma ruptura também na relação do homem, Adão, com a própria criação. Se você ler o finalzinho do capítulo 3, do capítulo 4, mas o capítulo 3 principalmente, Deus diz para ele, agora você vai ter que ralar, piá. Abrolhos vão sair das flores, espinhos. Onde você colhia com prazer e paz, você vai colher com muito suor, com muita dor, por causa da sua desobediência. Há uma ruptura então entre Adão e a própria criação. Os animais passam a ser agora nossos inimigos. Nos atacam quando não era assim antes da queda. Mas há principalmente uma ruptura entre Deus e o homem. Aquilo que, onde havia unidade perfeita entre Deus e entre o Criador e a criatura, por causa do pecado, não há mais agora. Há uma separação, há uma ruptura entre Deus, o Criador, e o homem criado para adorá-lo. E então, após a queda, os capítulos 4 de Gênesis, até os capítulos 21, 20 de Apocalipse, você vai ver o homem procurando adorar alguém. E é só no capítulo 22, onde novos céus, nova terra, nova Jerusalém, então essa ruptura é desfeita plenamente e completamente. Mas após a queda, existe apenas hoje uma distorção daquilo que a fé verdadeira promove, relacionamento verdadeiro com Deus. Há apenas uma distorção. O pastor Jonas Madureira vai chamar isso de remodelação. O homem, então, após ser expulso do jardim, está separado de Deus, ele está longe do Criador, e ele passa a remodelar formas de como se relacionar com Deus. Várias formas, e você conhece isso um pouco na história. Ele remodela a relação com Deus, procurando tentar novamente reconciliar, mas não dá por si mesmo para fazer isso. Ele é incapaz de voltar aos caminhos do verdadeiro relacionamento com o Criador por causa do pecado que habita nele. Os homens estão como cegos, tateando a realidade em qualquer lugar do mundo. Os homens caídos, procurando, mas não conseguem encontrar Deus. Não dá. Eles estão impossibilitados por causa do pecado que habita neles. E eles então passam a adorar a criatura ao invés do Criador. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, diz que, conhecendo a Deus, eles rejeitaram a Deus e eles passaram a adorar as criaturas ao invés do Criador. Eles suprimem a verdade de Deus. Os homens fazem isso. Eu acho que eu estou falando algo real para você, você conhece isso. Os homens adoram animais quadrúpedes, os homens adoram coisas materiais, pau, pedra. Eles procuram muitas coisas para tentar voltar a se relacionar com Deus, mas não conseguem. Hoje eu estava assistindo um vídeo, não é? E está tendo um evento em Belém do Pará, em Pará. É um dos maiores eventos católicos, não é? Os irmãos que conhecem. Sírio de Nazaré, é um evento muito importante, e eu estava assistindo antes do almoço ali com a Monique, e então aquele monumento entrou naquela multidão, ele era grande, e as pessoas tocavam e choravam, procurando a bênção, tateando, tentando encontrar Deus, mas não conseguem. Outros adoram animais, não é? Se você for a países como a Índia, onde o budismo, o hinduísmo é muito forte,
Os animais são Deus, possuem partícula divina. Você não pode pisar numa barata porque você está... E eles são adorados, as vacas, enfim. E você percebe uma remodelação, uma tentativa de remodelar o verdadeiro relacionamento para com Deus. E isto tudo após a queda. E todos nós estamos sujeitos a isso, no passado, no presente e no futuro, até que Cristo venha e faça nova todas as coisas. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes diz assim: existem apenas 2 religiões no mundo, e não milhões de religiões. Existe a religião das obras, que tenta por meio das boas obras se reconciliar com Deus, e existe a religião da graça, o cristianismo histórico na pessoa de Cristo Jesus, onde a fé é graça de Deus. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: as que buscam a Deus através de obras e as que buscam a Deus através da graça de Cristo Jesus. Só existem 2 religiões no mundo, ele diz: a religião falsa, que é a religião das obras, e a religião verdadeira, que é a religião da graça, expressa na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo pós-queda, irmãos, é uma fábrica de religiões, e você sabe disso, e eu sei. Mas todas são falsas. O mundo, as falsas religiões que surgem, elas são feitas à imagem e semelhança do homem, e não à imagem e semelhança do Criador. Elas são produtos meramente das mãos humanas. Elas têm muitas possibilidades de caminho, mas nenhuma é o caminho verdadeiro, pois só Cristo é o caminho que leva a Deus. Os falsos caminhos são cheios de boas obras, de orgulho, que podem tentar te levar ao céu, mas não levam. Só leva ao céu aqueles que estão em Cristo, o verdadeiro caminho. O ponto para nós, meus irmãos, é: a falsa religião é perigosa, porque o caminho dela é de destruição e morte eterna. A falsa religião não te levará a Deus. A falsa religião não te levará a Cristo. A falsa religião não te levará ao Espírito do bom Deus. A falsa religião te levará por caminhos sombrios, tortuosos, que terminam em uma vida eterna longe do Deus verdadeiro. Com a sua Bíblia aberta, você está diante de um texto que se encontra do versículo 1 ao 11. Mas hoje pregarei apenas 4 versículos. E nesta época estava acontecendo algo muito interessante, e Paulo sabia do que estava acontecendo. Havia um grupo, preste atenção, olhe para o contexto do texto. Havia um grupo, à época de Paulo, que eram os judaizantes. Quando eu cheguei nessa igreja, eu dei um estudo sobre Gálatas. Os irmãos que participaram vão lembrar disso. Os judaizantes, que eram cristãos, judeus cristãos, que ainda queriam manter as velhas práticas do judaísmo, mas eles não só queriam manter as velhas práticas do judaísmo, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo, para que então os gentios pudessem ser aceitos por Deus, pudessem ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Os judaizantes diziam assim para os gentios, porque a igreja nasceu lá em Israel, mas estava se espalhando pelo mundo. Os falsos mestres, os judaizantes, diziam para os gentios que para alguém ser verdadeiramente filho de Deus, que para alguém ser verdadeiramente ou fazer parte do povo de Deus, alguém deveria circuncidar-se. Lembram de circuncidar-se? Cortar parte do crepúsculo, a pele. Deveria fazer isso para que fosse aceito por Deus. Eles diziam para os irmãos das igrejas cristãs da época que os gentios deveriam seguir a dieta judaica. O que é a dieta judaica? São as leis cerimoniais dos judeus. Não pode comer porco, não pode comer aquilo, não pode comer isso. Se você comer isso, você está fora do povo de Deus. Eles queriam impor sobre os gentios a sua dieta judaica. E eles também queriam que os gentios observassem o calendário judaico, as festas judaicas, as datas judaicas. E eles diziam: se os gentios não se circuncidarem, se os gentios não seguirem a dieta judaica, se os gentios não seguirem o calendário judaico, vocês não podem ser aceitos como o verdadeiro povo de Deus. O judaísmo é verdadeiro, mas essas práticas são falsas,
no quesito de que elas levam você a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. O judaísmo é verdadeiro, o povo de Deus, mas esses que impõem isso aqui aos gentios agem como falsos mestres. Esses que impõem esse modelo de seguir a Cristo como verdadeiro é falso. E Paulo teve que lidar muitas vezes com os judaizantes. Em Gálatas, a briga foi feia. Em Romanos, a briga foi teológica com eles. 16 capítulos. Em Efésios, foi menos intensa, mas teve. E em Colossenses, também teve. Eles sempre estavam à espreita para dizer aos gentios que para ser o povo de Deus, que para pertencer à religião verdadeira, eles deveriam seguir normas e ritos judaicos. Mas, meus irmãos, na carta aos Filipenses, esse problema não é tão ainda intenso. O que Paulo vai fazer, que é a tônica do nosso sermão, é fazer um alerta aos Filipenses. Esse assunto em Filipenses não havia surgido, mas Paulo vai trabalhar com o preventivo, porque sabiam que eles estavam na região da Galácia, em toda aquela parte, contaminando os gentios, esses falsos mestres. Então Paulo vai trabalhar com o preventivo, protegendo a igreja da falsa religião, da falsa circuncisão, dos falsos ritos que colocam carga sobre os cristãos gentios, quando Jesus já as cumpriu e já as levou. Irmãos, por que Paulo faz isso, né? Porque no domingo que vem nós vamos ver a biografia de Paulo, quem Paulo era e quem Paulo se tornou por causa do Evangelho da Graça. Nesses primeiros 4 versos, Paulo vai combater a falsa religião. Nos primeiros 3 versos, nos versos 4 ao 11 do domingo que vem, Paulo vai mostrar como ele era e o que o Evangelho da Graça fez por ele. Mas hoje, nós iremos atentar-se para essa questão da falsa religião. Irmãos, Paulo renunciou tudo que ele tinha de direito, o apóstolo Paulo, tudo por causa de Cristo. Mas os falsos mestres que cercavam a igreja de Jesus à época, diziam para os cristãos gentios: se circuncisem, assumam a dieta, um calendário, assim vocês serão povo de Deus, assim vocês terão um relacionamento saudável com Deus. Então Paulo vai abrir essa sessão do capítulo 3, dizendo para a igreja em Filipenses: olha, eles estão à espreita, eles já passaram pela Galácia, eles já passaram entre os romanos, entre os efésios, entre os colossenses, eles estão à espreita de vocês também, os falsos mestres. E ele diz então: cuidado, fiquem atentos, combatam a falsa religião. Irmãos, como combater a falsa religião? É a pergunta que fica para nós nesses primeiros versos. Como combater a falsa religião? E à luz desse texto, meus irmãos, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o versículo 1. Eu quero apresentar 3 maneiras. 3 maneiras de como a igreja pode combater a falsa religião. 3 maneiras como você pode lutar quando a falsa religião tentar te atrair. 3 maneiras de como combater a falsa religião. Primeira maneira de como combater a falsa religião. Verso 1. Busque alegria na fonte correta. Busque alegria na fonte correta. Olha o que o verso 1 diz. Quanto ao mais, meus irmãos, estou usando a Nova Almeida atualizada. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Há 3 pontos importantes dentro desse tópico aqui, meus irmãos. Primeiro, Paulo inicia o bloco dando uma ordem. Isso não é um pedido de Paulo, é uma ordem. Essa expressão está na língua grega, tanto para o português, no imperativo. É uma ordem paulina. É uma exortação direta ao povo. E esta ordem paulina, ela envolve a palavra, uma das palavras mais importantes em toda a carta aos Filipenses, que é o quê? A alegria. A alegria. Capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: tenham alegria na fé. Capítulo 2, versículo 18, Paulo chama os filipenses a se alegrarem com ele no sofrimento. Capítulo 2, versículo 29, Paulo chama os filipenses a receberem Epafrodito, lembram? Com alegria sincera.
A alegria é uma tônica de toda a carta aos Filipenses. Capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. A carta aos Filipenses é a carta da alegria de um homem preso. De um homem que tinha todas as circunstâncias para não estar ou permanecer alegre. É sobre como Jesus, meus irmãos, preste atenção, a carta de Filipenses é a carta da alegria, porque ela aponta para Jesus como nossa maior alegria. Porque ela aponta para Jesus como aquele que é aquilo que mais importa, na vida ou na morte. Ao ponto de estarmos dispostos a servi-lo, independente do custo pessoal, independente do que possamos perder, até na nossa própria vida. É sobre como, ao conhecermos mais de Jesus e termos mais alegria nele, nós colocaremos os interesses de Jesus acima dos nossos interesses. Olhe para a igreja perseguida, meu irmão. A igreja perseguida entende a alegria no Senhor, apesar das suas circunstâncias terríveis. A igreja perseguida coloca a causa de Cristo além da causa pessoal deles. Eles estão lá dispostos a morrer por causa de Cristo, da alegria que eles têm. Mas essa exortação não lida só com essa palavra alegria, sendo tão importante. Paulo também dá a base da alegria da igreja. Paulo dá a base da alegria. Olha o que o verso diz: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se é a ordem, é o mandamento paulino. No Senhor. Paulo dá a ordem, mas também dá o alvo, dá a base, dá o fundamento da alegria do cristão. Irmãos, o que significa alegria no Senhor? Que nossa alegria deve existir a partir de um relacionamento pessoal com Deus. Que a alegria verdadeira, meus irmãos, é fruto do Evangelho. Olha o que Lucas 2, versículos 10 ao 11 diz. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A alegria é fruto do Evangelho, da graça de Deus Salvador. A alegria no Senhor também ela vem como fruto do Espírito na sua vida e na minha. Olhe para Gálatas 5:22, por gentileza. Olhe para Gálatas 5:22. O apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria que jorra do nosso coração, apesar das circunstâncias, não vem de nós, mas é obra do Espírito no meu e no seu coração. Faz parte do fruto do Espírito. Irmãos, a alegria cristã deve estar baseada, preste atenção, deve estar baseada na obra de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Somos e estamos alegres, estamos e seremos alegres, permaneceremos alegres, porque nós estamos reconciliados com Deus. Com Deus. Não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria, mas sim o perdão de Deus que nós já recebemos, mas sim o evangelho da graça que nos alcançou, mas sim a obra do Espírito no meu e no seu coração. Isto é alegrar-se no Senhor. É de lá onde vem a verdadeira alegria. Alguns, meus irmãos, atrelam a alegria a coisas circunstanciais. Alguns atrelam a alegria verdadeira, não que não seja alegria o que eu vou dizer, é alegria, mas não é a alegria verdadeira. É uma alegria temporária. Por exemplo, quando você compra um carro, você fica alegre. Uma casa nova, você fica alegre. Sucesso, você na empresa, você fica alegre. Só que tem um problema. Essas coisas são agradáveis, são boas.
E quando você encontra o câncer pela frente? E quando você encontra o desemprego pela frente? E quando você encontra as doenças, as tribulações, as batalhas da vida, as perdas, o luto, e quando você encontra o sofrimento cara a cara com você, você permanece alegre? Paulo está dizendo, você está alegre com estas coisas, mas também você está alegre nestas outras coisas. Por quê? Porque a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Ela não depende dele nem das circunstâncias. Ela depende de Deus. Porque provém de Deus, irmãos. Mas para terminar este ponto aqui, essa primeira maneira de como combater a falsa religião, existe um contexto da ordem. Preste atenção, Paulo está ordenando a alegria a uma igreja que está começando a passar por perseguição. Ela não está experimentando ainda como as outras, ela está começando a enfrentar a perseguição. Paulo, novamente, como pastor dessa igreja, está trabalhando com o preventivo. O evangelho está crescendo em Filipos, logo o império vai persegui-los. Logo haverão tribulações e situações difíceis, como nós já vimos. Logo isso pode acontecer. E qual é o problema, meus irmãos, quando a igreja está indo bem e então ela enfrenta tribulações? Qual é o problema? O problema é que as tribulações e os sofrimentos abrem portas para os falsos mestres. Você está sofrendo, o falso mestre diz, é porque você não tem fé. Ele vai apelar para suas mazelas. Ele vai apelar para suas circunstâncias difíceis. Ele vai entrar ali. O falso mestre é perito em achar brecha em nosso sofrimento para trazer falso ensino. Eles são peritos. Se você for, infelizmente, a algumas igrejas que lidam com essa questão, você vai perceber que eles sempre pregam nessas coisas. No sofrimento da pessoa, nisso que está passando. E eles ficam nisso porque o coração da pessoa está ferido, irmãos. Eu sei porque eu tenho pessoas, não irmãos, mas parentes que fazem parte de algumas igrejas que trabalham dessa forma. Eu estou apenas citando elas porque faz parte do contexto. Paulo estava enfrentando isso. Os falsos mestres, eles vão entrando sorrateiramente e vão trabalhando no coração dessas pessoas feridas. Então as tribulações, o sofrimento, essas coisas podem abrir brechas aonde os falsos mestres podem entrar. Irmãos, a falsa religião, ela é perita em montar armadilhas para trazer você para dentro dela. E ela vai usar do seu sofrimento, das suas mazelas, para te atrair e te apresentar talvez um evangelho estético, um evangelho bonitinho, um evangelho cor-de-rosa, um evangelho... Não, cuidado, Paulo está dizendo para eles. Vocês já estão às portas do sofrimento. Fechem as brechas. Os falsos mestres vão querer entrar em vocês no meio do sofrimento. Fechem isso. Tampem as brechas. Vocês estão sofrendo? Mas Deus quer que você seja feliz. Eles falam isso. Deus te criou para ser feliz, eles falam. Deus te criou para ter paz a vida inteira. Deus te criou para ser próspero. Esse sofrimento existe porque você está fora das ordenanças de Deus. Eles dizem isso. Sabe de uma coisa? Você precisa se circuncidar. Entenderam? Você precisa fazer isso agora. Você precisa aderir a essa nova prática. Você precisa colocar esse jugo sobre você, porque se você fizer isso, Deus vai te aceitar. Não estou indo muito longe, irmãos. Não estou indo muito longe da realidade. Nós estamos diante disso o tempo inteiro. O apóstolo está dizendo: busquem alegria no lugar correto. Irmãos, muitos de nós sofrem, às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma menos intensa. Então, como dizia o Lázaro, não o de João 11, mas o cantor que morreu, então vem o filho do diabo. Ele tem uma canção que ele fala isso, mas é verdade. Todo atribulado, e diz ao crente sofredor: você está sofrendo porque não foi fiel a Deus. Ele diz isso a você. A falsa religião diz que você não pode sofrer. A falsa religião diz que para você sair do sofrimento, você precisa fazer alguma coisinha a mais para Deus.
Alguns fazem fogueira santa, entregam tudo que tem, para que Deus abençoe ele ou eles. Alguns fazem campanhas, a campanha de Josué, a campanha das muralhas de Jericó, tentando barganhar, tentando mover a mão de Deus. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Os falsos mestres são perfeitos e peritos em usar essas coisas para te afastar de Deus. Alguns entre nós dizem que se você for à Terra Santa, você vai ser mais abençoado. Não que não seja um lugar abençoado, mas não é assim que o Evangelho da Graça funciona, meus irmãos. Não é essa a dinâmica do Evangelho da Graça. Cuidado com estas coisinhas que a falsa religião diz para você fazer, e então você vai receber a bênção de Deus, e então você não vai mais sofrer, e então, cuidado com isso. Paulo está prevenindo eles de algo que pode acontecer. E o remédio é que a alegria desta igreja deve estar no Senhor. Não em homens, não em títulos, não em templos, não em coisas materiais e perecíveis. São boas, mas são perecíveis. A nossa alegria deve estar centrada no Senhor. Está lá é fonte segura, irmãos. Aquela alegria segura, porque provém da obra vicária substitutiva de Jesus por nós. Por nós. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, irmãos. Para proteger-se da falsa religião, você e eu, você precisa encontrar alegria no lugar correto. E o lugar correto onde você pode encontrar a verdadeira alegria, segundo o apóstolo Paulo, é unicamente, exclusivamente, suficientemente na pessoa do Redentor Jesus Cristo. Lá está a verdadeira alegria que qualquer pessoa pode encontrar e desfrutar. Somente assim, quando a falsa religião bater a sua porta, de forma atrativa, porque ela é atrativa, você vai dizer para ela: eu não preciso disso. Eu não preciso do que você está me oferecendo. Eu tenho alegria no Senhor. Eu tenho a verdadeira alegria, apesar de estar sofrendo. É como um remédio, meus irmãos. É como um remédio que você tem que tomar todos os dias. É como um remédio que você não pode deixar de tomar. É como um remédio que mostra que você tem Cristo em sua vida como tudo que importa. É como um remédio que revela que você busca-o intensamente. Irmãos, os falsos mestres odeiam crentes que têm alegria em Jesus. Eles odeiam isso. Porque crentes que têm alegria no verdadeiro lugar não são manipuláveis. Não são. Eles estão firmes na rocha, no lugar verdadeiro. Eles construíram a casa sobre a rocha. O vento não derruba a casa deles. A alegria verdadeira está naquela casa, naquele lugar. Ter alegria no Senhor significa perceber a Jesus como o bem mais valioso que temos, mais do que a minha família, mais do que os meus filhos, mais do que os meus bens materiais, mais do que o meu dinheiro, mais do que o meu intelecto, mais do que os meus títulos. Eu tenho Cristo. Eu tenho tudo. Quem nos separará do amor de Cristo? Da alegria que vem do Senhor? Será a tribulação? O apóstolo Paulo diz isso, não é? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se temos Cristo, temos amor e alegria verdadeira, irmãos. O antigo hino dizia assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Busque a alegria no lugar correto. Jesus Cristo, o nosso Redentor. Segunda maneira de combater a falsa religião: busque lutar contra os inimigos corretos, os inimigos verdadeiros.
Verso 2, caminhe comigo para o texto. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Alerta! Vigiem, é que o apóstolo Paulo está dizendo. Há duas coisas importantes aqui, meus irmãos. Primeiro, podemos notar que Paulo está preocupado com este tema. A preocupação de Paulo está em proteger a sua amada igreja da falsa religião. Ele está preso, lembram? Mas ele está preocupado porque a falsa religião, os falsos mestres estão à espreita. E ele está sendo repetitivo. Olhe para o verso 1, ele diz: escrevo de novo as mesmas coisas. Ele diz no verso 1, escrevo de novo as mesmas coisas. E ele fala, isso não é um problema para mim. Por que que ele escreve de novo as mesmas coisas? Para a segurança da igreja. Ele é repetitivo, e é verdade, porque ele está querendo proteger a sua amada igreja da falsa religião, dos falsos mestres. Ele está exortando essa igreja de modo intenso. Cuidado! 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 Essa palavra aqui significa estar vigilante, atento, o tempo inteiro. Imagine um soldado em uma guerra, que está guardando, eu ia falar guardando guarda, né? Mas não existe guardando guarda. Como é que chama quando o soldado está lá, digão, que ele fica sentinela? Mas tem uma expressão mais bonitinha, que o menino fica no exército lá na madrugada inteira, fazendo de guarda, ok? Ele tem que estar atento. Se um galho cai de uma árvore, ele está atento, ele se vira. Ele está preocupado com os barulhos, com os pormenores. Ele não pode baixar a guarda, porque o perigo está arredondando onde ele está. Assim é a falsa religião, assim são os falsos mestres. Eles sorrateiramente estão assim, pelas matas, procurando as brechas. Mas os soldados de Cristo, segundo Paulo, devem estar alertas e vigilantes. Jesus certa vez falou com os seus discípulos, usando a mesma palavra: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com os falsos mestres que surgirão nos últimos dias. É o mesmo alerta. Cuidado, o fermento é algo que você coloca na massa e você não vê, mas ele dá toda a potência daquela massa. É o fermento que dá crescimento bom. Se for colocado fermento a mais ou a menos, o bolo vai ter problema. A gente sabe disso. Porque o fermento tem essa capacidade, esse poder nele. Jesus disse para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Sorrateirinho, que entra e ele leveda toda a massa. E ele acaba com a massa. Paulo está protegendo a sua igreja contra os falsos mestres e os seus fermentos sutis, sabe? Que vão entrando na igreja. E daqui a pouco a igreja vira uma sinagoga. Ou qualquer outra coisa, menos uma igreja. Porque entrou-se sorrateiramente o falso mestre e a falsa religião. Para Paulo, meus irmãos, esse tema é muito importante. Se para Paulo é importante alertar a igreja para que ela se proteja dos falsos mestres, da falsa religião, é também importante para nós como igreja estarmos atentos a isso, meus irmãos. Queridos, não. Por quê? Porque não existe outro evangelho. Outro evangelho é um falso evangelho que cria uma falsa religião, que cria falsos adoradores. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se eu, ou até mesmo um anjo vier dos céus, descer dos céus, e lhes trazer outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo da graça, seja considerado maldito, anátema. Irmãos, a única verdade é a palavra de Deus. Não existe espaço para a minha fé, para a sua fé, mas existe espaço para a fé bíblica, para a fé verdadeira. A fé não é um produto meramente cultural ou da sua mente, da sua imaginação. A fé é extraída das Escrituras.
apóstolo Paulo disse isso em Romanos, que a fé verdadeira vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra, irmãos. Paulo está protegendo sua amada igreja contra a falsa religião. Cuidado, cuidado, irmãos. Os mais jovens que gostam de internet aí, os mais velhos também estão gostando bastante, a gente está sabendo, não é? Mas os mais novos que estão ali, imersos, né? Eu costumo dizer que quem nasceu de 2005, mais ou menos, 2006, quando a internet começou a ficar mais a nível nacional para todo mundo, um pouquinho mais para frente, quem nasceu após 2005 não sabe o que é ser desconectado. Eles nasceram conectados. Eles não sabem o que é um dia estar desconectado. Igual o pessoal um pouco mais antigo. Não sabem. Eles estão imersos nisso. Irmãos, queridos, jovem, adolescente, o número de seguidores de uma pessoa na internet não determina se ela tem ou não a verdade. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Só porque tem milhões de seguidores não significa que ela diga a verdade ou que ela tenha a verdade. Cuidado com isso. A internet, muitas vezes, meus irmãos, funciona como um supermercado de ideias. Gostei dessa ilustração. Cada um pega a sua. E todo dia tem novo produto, não é? Cada hora está mudando. Cada hora tem uma nova ideia. Cada hora tem um novo produto. E cada um chega como se fosse um mercado e escolhe o seu gosto. Mas isso tem problemão, meus irmãos. É uma produção estilo fast food de ideias, de verdade. Hoje a verdade é uma coisa, amanhã é outra. E tudo que não há nisso é saúde. É a verdade de Deus, cuidado. É um alerta de Paulo. Cuidado. Cuidado com a falsa religião. Atenção, fiquem atentos. Mas não só isso. Nesse ponto também o apóstolo Paulo, ele não vai só mostrar preocupação com a igreja, proteger a sua amada igreja contra a falsa religião. Paulo também, ele vai identificar o perigo. Quem são? Paulo dá nome aos bois, dá nome e diz quem são os falsos mestres que estão rodando Filipenses, que estão à espreita querendo tomar aquela igreja, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha para o verso 2, o apóstolo Paulo diz ainda, cuidado, já falamos sobre essa palavra, com os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Irmãos, Paulo identifica esses falsos mestres. Eles procuravam os gentios pelas esquinas. Eles procuravam os novos convertidos gentios pelas esquinas, dizendo, nós temos um caminho puro, nós temos um caminho verdadeiro para você, nós temos um caminho melhor, nós temos a verdade, nós podemos te levar para ter um relacionamento com Deus. É assim que eles faziam nas igrejas do antigo cristianismo, e é assim que eles fazem hoje, sorrateiramente oferecendo propostas seduzentes. Mas o caminho dessas propostas, como foi na época de Paulo e como é hoje, são caminhos de impureza, são caminhos de iniquidade, são caminhos de pecado. E principalmente, estes caminhos oferecidos pelos falsos mestres, eles anulam a obra suficiente de Jesus Cristo. Eles rejeitam a obra plena e perfeita do Messias, porque eles querem sempre acrescentar algo a mais, para que você seja salvo e tenha um relacionamento com Deus. E Paulo diz, cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Vou usar a minha irmã Kelly como exemplo, com todo respeito. Ela ama os cachorros, ela faz um trabalho bem marcante. Mas os romanos e os gregos abominavam os cães. Eles entendiam que os cães, eles eram animais nojentos. É um período diferente, né, meus irmãos, de cuidar dos animais. E os judeus os cães eram considerados dentro dos animais impuros na cultura judaica, na dieta judaica. Então faz parte de um contexto antigo. Paulo pega essa palavra cães, que significa isso, algo nojento naquele contexto, algo impuro naquele contexto, e Paulo diz, cuidado com os cães. Não são os animaizinhos, mas são os falsos mestres. Paulo chama os falsos mestres de nojentos, impuros. Cães. Isso aqui é um xingamento para a cultura. Paulo pode, porque Paulo
apóstolo inspirado pelo Espírito. Paulo usa um termo que era ligado a coisas impuras e nojentas e diz: os falsos mestres são assim também, cães. Dentro desse contexto, eles oferecem um caminho de pureza, quando na verdade levam para a impureza. Porque são nojentos e impuros. Mas Paulo continua qualificando esse perigo. Não só o chamando de cães, no sentido histórico aqui de impuros e nojentos, mas também chamando-os de maus obreiros. Não é isso que ele diz? Cuidado com os maus obreiros. É interessante, meus irmãos, que Paulo utiliza uma mesma palavra que é usada nos Salmos, é a mesma palavra na língua grega, tanto no Antigo Testamento quanto no Grego Testamento, que significa alguém iníquo. Sabe o que é o iníquo? É um ímpio. Paulo diz: cuidado com os maus obreiros. Paulo diz: cuidado com esses ímpios que estão se achegando perto de vocês. Esses iníquos, filhos da perversão, são eles, cuidado. Paulo qualifica, Paulo dá nome ao mal, ao perigo que está à espreita da igreja de Filipenses. Irmãos, os iníquos, os falsos obreiros, os maus obreiros, os enviados do diabo para corromper a igreja de Cristo, tanto a época do passado quanto qualquer época, esses querem oferecer um caminho de justiça própria. Esses querem oferecer um novo relacionamento com Deus. Mas eles entregam o inverso. Eles são maus obreiros. Eles entregam apenas um mau relacionamento para com Deus. Um relacionamento iníquo entre você e o Criador. Mas por fim, nesse ponto, Paulo vai fechar essa tríade, chamando eles de mutiladores. Alguém tem essa tradução aí? A palavra mutiladores? Aqui na plateia tem? Ali no fundo, a tradução que nós temos hoje é falsa circuncisão. E eu vou explicar o porquê. A falsa circuncisão, Paulo está usando uma palavra do Antigo Testamento que é traduzida por mutiladores em algumas versões. É uma palavra grega chamada katatomer, preste atenção, cuidado com os mutiladores, cuidado com aqueles que querem que vocês cortem os corpos, se martirizem, para que Deus receba vocês. Porque a circuncisão era um corte na pele, lembram? Paulo está dizendo: estes aí, eles querem que vocês façam cortes no corpo, que vocês se mutilem, porque era assim, tanto na cultura egípcia, na cultura grega, na cultura romana, nas religiões pagãs, os adoradores, eles se mutilam. Já viram isso? Paulo está combatendo, dizendo: esses falsos mestres querem que vocês façam uma falsa circuncisão. Para o judeu é um corte, mas para Paulo, no contexto, era se mutilar, se cortar, visando a bênção de Deus, visando ser aceito por Deus. Paulo chama eles de mutiladores, falsa circuncisão. Irmãos, a falsa religião promete uma identidade genuína e pura, mas ela tem um problema. Porque a falsa religião leva pessoas a confiar na carne. A falsa religião leva as pessoas a confiar nas obras humanas. A falsa religião leva pessoas cristãs a agirem como pagãos na igreja. Como ímpios na igreja. Elas são cristãs, mas agem naquele momento como ímpios, como pagãos, quando abrem brecha para os falsos mestres. A falsa religião, irmãos, não produzirá em você e em mim um relacionamento correto com Deus. A falsa religião não te dará acesso às bênçãos de Deus. Apenas o entregará ao pecado, à impureza e à dor. Relacionamento verdadeiro com Deus e as bênçãos de Deus só vem através de um: Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, irmãos. Para proteger-se da falsa religião, você, preste atenção, precisa exercer uma alta vigilância, a fim de não cair nas suas atraentes ideias, que na verdade são ilusões. A falsa religião, as ideias da falsa religião são como bolinhas de sabão. Já viu a bolinha de sabão? Ela é bonitinha, mas ela dura pouco e ela é frágil.
ela não tem substância. Assim são as ideias que vêm da falsa religião. Elas são temporárias e fracas. Elas não são verdadeiras. Irmãos, tem pessoas que fazem votos com Deus, né? Cuidado. Fazer voto com Deus não torna você mais santo do que o outro. Não coloca ninguém mais perto de Cristo. Cuidado. Aliás, a Bíblia faz um alerta sobre votos com Deus. Se você for fazer, cumpra. Então, cuidado. Mas sabe qual voto você pode fazer? Que dá para cumprir? Que é o ideal? Ser um discípulo radical de Jesus. Relacionar-se pessoalmente com Jesus. Amar a palavra de Jesus. Amar a igreja de Cristo. Sabe qual outro voto você também pode fazer e que tem muito poder? O de se arrepender-se todas as vezes que você pecar contra Ele. Faça esse voto. Peque e se arrependa. Busque a Ele, busque sua face. Irmãos, Deus só vai te dar o que você quer quando Jesus for o que você quer. Deus só vai te dar o que você quer quando, em primeiro lugar, Jesus for o que você quer. Melhor do que ter as bênçãos de Jesus é ter o próprio Jesus em nossa vida. Fica atento. Não deixe a falsa religião te seduzir. Por fim, caminhando para o terceiro e último ponto, a terceira maneira de como nós podemos combater a falsa religião, é que nós devemos, meus irmãos, buscar o evangelho correto. Buscar alegria no lugar correto, não é? Buscar combater os inimigos corretos. E por fim, buscar o evangelho correto. Verso 3. A palavra de Deus diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que é a igreja, o apóstolo está dizendo. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Irmãos, Paulo começa dizendo que nós é que somos a circuncisão. Nós! Ele faz uma clara distinção entre um grupo e outro. Por quê, irmãos? Porque a verdadeira circuncisão é a do coração. É o corte da carne pela regeneração do Espírito Santo. Os filhos de Abraão vão além de uma questão física. Eles são filhos pela fé. Os cristãos gentios que não eram judeus não precisavam se submeter às normas da lei, porque a lei cumpriu seu papel. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Desde o Antigo Testamento, a circuncisão, apesar de ser física, era temporária. Ela apontava para algo maior e melhor. A circuncisão do coração. Deuteronômio 10:16 diz: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Jeremias 4:4 diz assim: deixem-se circuncidar para o Senhor. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o coração de vocês, irmãos. Jesus vem, inaugura o reino. Lança luz sobre nossos olhos. E Romanos 2:29 diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra. A letra aqui é a lei de Moisés, tá? Não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Irmão, se a circuncisão é no coração, operada pela obra do Espírito Santo, lembram da nova aliança? O profeta diz, Deus diz ao profeta que colocará um novo coração, tirará o de pedra e colocará o de carne, colocará o Espírito, lembram disso? Isso se cumpre na nova aliança inaugurada por Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus. Se a circuncisão é no coração, o corte do Espírito,
O verdadeiro povo de Deus pode ser identificado de 3 formas. Primeiro, pelo culto a Deus. O verso diz: nós que adoramos a Deus no Espírito. Espírito. Irmão, essa palavra adoração significa serviço completo. Refere-se a um culto pessoal e comunitário. Refere-se a um estilo de vida diante de Deus. A mulher samaritana, capítulo 4 de João, estava querendo adorar, mas ela estava em Samaria, ela era impura. O templo estava em Jerusalém. E Jesus diz para aquele coração angustiado: você está angustiada, não é? Você quer a água verdadeira, não quer? Pois bem, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores são quem? São aqueles que adoram em Espírito. Espírito. Viver uma vida de culto a Deus na direção do Espírito, irmãos, não é ser guiado pela própria imaginação, por sonhos, intuições. Não! Viver uma vida de culto a Deus no Espírito é ser guiado pelo Espírito que fala pela palavra. É uma vida simples. O que acontece é que as pessoas, os falsos mestres, colocam jugo sobre o povo de Deus o tempo inteiro, toda hora. Mais peso e mais carga, quando Cristo já levou isso por nós. Irmãos, o povo de Deus é conhecido pelo culto verdadeiro a Deus, é um culto no Espírito. Mas o povo de Deus também é conhecido pela centralidade de Cristo. O apóstolo diz lá: adoramos a Deus no Espírito. E o quê? Nos gloriamos em Cristo Jesus. Esta é uma marca distinta do povo de Deus. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Significa ter Cristo como tudo o que importa, seja na vida, seja na morte. Irmãos, a igreja de Jesus tem mandamentos, e amém por isso, tem normas, tem regras que Deus estabeleceu. O culto deve ser dessa forma, a palavra deve... Deus estabeleceu regras, mandamentos, sim, porque a igreja é dele, o culto é dele. Mas Deus quer que nós façamos isso à luz do Evangelho de Jesus, porque se não fizermos isso à luz do Evangelho de Jesus, nós colocaremos cargas sobre os irmãos, pesos, fardos que não precisa mais. Como resolver isso? Colocando Jesus como o centro da igreja, como fundamento da igreja. O povo de Deus é marcado porque se gloria unicamente em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja precisa ter Jesus diante dos seus olhos. Ter Jesus diante dos seus olhos. A igreja precisa ter ouvidos para a sua palavra. A igreja precisa estar disposta a segui-lo. Meu irmão, escute bem. Você precisa aprender a sentar-se, a olhar, a ouvir e a contemplá-lo mais vezes. O que acontece com uma igreja é que os falsos mestres aproveitam as igrejas que deixam de olhar para Cristo. Os falsos mestres, a falsa religião adoram igrejas que deixam de contemplar a Cristo, que abandonam a palavra de Cristo, que deixam de sentar-se como Marta, que escolheu a melhor... Foi Maria? Maria que escolheu a melhor parte. Marta, Marta, por que você está toda angustiada, Marta? Eu não estou aqui? Desfrute de mim, Marta. Faça como Maria que escolheu a melhor parte. Irmãos, a igreja de Deus é reconhecida porque ela adora em espírito e ela tem Cristo como centro dela. Por fim, essa igreja também, ela é marcada pela renúncia. Olha o que o texto diz no finalzinho. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos aonde?
na carne. Essa palavra carne aqui significa obras da carne, obras humanas, em busca de favor divino. Existe uma renúncia como marca distinta do povo de Deus. A igreja de Deus não confia na carne. Ela descansa, sabe aonde? Na carne de Cristo, nas obras de Cristo, no mérito de Cristo. Ela não confia na própria justiça dela porque ela não tem. Ela confia na justiça de Cristo e na obra do Redentor no Calvário por nós. Deixa eu fazer a última aplicação para nós. Para se proteger da falsa religião, irmãos, nós devemos viver como igreja a partir do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho da soberana graça de Deus, do Evangelho em que Deus fez aquilo que nós não podíamos fazer por nós. Irmãos, o que é o Evangelho? Você não pode esquecer isso. Escute bem, eu vou terminar com essas frases finais aqui, você não pode esquecer isso. Não tem como combater a falsa religião, não tem como combater os falsos mestres, se nós não soubermos o que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, meu amigo, e você não tem Cristo ainda. Preste atenção. O Evangelho é a boa nova sobre quem Jesus é e o que Ele fez. O Evangelho ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho ensina que Ele se fez pecado por nós na cruz, para que eu e você recebêssemos a sua justiça. O Evangelho ensina que eu sou um pecador separado de Deus, mas Cristo, naquela cruz, pagou o preço pelos meus pecados. O Evangelho diz para mim e para você: você é mau, seus pecados fazem separação de você para com Deus. Mas o Evangelho também tem uma boa notícia: Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o verdadeiro Evangelho da graça. A falsa religião nos torna orgulhosos, irmãos. Cuidado. Eu tenho que me cuidar. O Evangelho nos torna orgulhosos, não de nós, mas do que Cristo fez. A falsa religião frutifica em soberba, inveja e desejo por sempre estar acima de todos. Mas o Evangelho frutifica em humildade e mansidão. A falsa religião promove moralismo e legalismo. O Evangelho traz vida e santidade de Deus. A falsa religião frutifica em disputas ministeriais. O Evangelho frutifica em serviço sacrificial. A falsa religião quer agradar o seu eu. O Evangelho diz para mim e para você: renunciem o eu de vocês. Vivam para a glória de Cristo, a partir do verdadeiro Evangelho. E então nós conseguiremos, como igreja, combater a falsa religião e lutar contra os falsos mestres. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Se você entrou aqui hoje, meu irmão, meu amigo, esse Evangelho é para você também. Vá a Cristo hoje. Essa boa notícia se estende a você. Vá a Cristo hoje. Vá a Cristo agora. Você é um pecador miserável. Eu falo isso diante da Escritura porque eu também sou. Mas é possível, pela graça de Deus, pelo Evangelho de Cristo, que você seja salvo. Que os seus pecados sejam perdoados. Que você seja aceito por Deus. Que você faça parte do povo de Deus. Você precisa ir a Cristo hoje. Você precisa ir a Cristo agora. Se o Espírito está falando ao seu coração, vá a Cristo. Mas o Evangelho também serve para você, meu irmão e minha irmã, que já é crente, às vezes há tanto tempo, e vive como se não estivesse no Evangelho verdadeiro. Cuidado, porque o falso Evangelho também pode corromper o bom Evangelho que habita no seu coração. Proteja o seu coração, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja a sua mente, proteja esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.